Oi, quinto ano, vamos para a nossa leitura de história. Hoje nós vamos ler sobre a centralização do poder. Antes de pequenas aldeias virarem grandes cidades, a família tinha um papel fundamental nas comunidades. Em vários povos antigos, todas as grandes decisões que impactavam a vida da aldeia seriam debatidas em conselhos formados por líderes das famílias mais influentes. Essa influência era decidida pela posse de terras e pelos membros da família. Os reis não só coordenavam soldados, eles tinham também influência política e autocrata, poder absoluto e independente. Isso foi ficando cada vez mais difícil para um único líder coordenar sozinho, de forma que aos poucos os chefes das aldeias foram delegando funções a outras pessoas de sua confiança, muitas vezes parentes próximos ou amigos da família. A essa organização de poder e influência dentro das comunidades deu-se o nome de Estado. A religião e o poder. Os cultos às divindades se tornaram verdadeiras instituições religiosas, geridas pelos sacerdotes, que se mostravam como os mediadores entre os homens e os deuses. Com essa ligação ao divino, os sacerdotes gozavam de bastante influência dentro das comunidades. Sabendo desse poder na Europa medieval, os líderes das aldeias e reis procuravam estabelecer alianças com os sacerdotes locais, que legitimavam o poder dos reis, atestando que eles eram representantes da vontade dos deuses agindo na terra. A escrita. Com a centralização do poder, os funcionários do Estado precisavam de formas para manter o controle forte sobre a quantidade de suprimentos da cidade, a circulação de mercadorias, os tributos a se coletar de aldeias vizinhas, o preço de itens de comércio e as medidas. Para atender a essa necessidade, criavam símbolos que iriam representar visualmente essas coisas, além de sua quantidade. A longo prazo, esses sinais dariam origem à escrita e aos números. Formas de organização. Provavelmente você já ouviu dizer que a união faz a força. Elas se juntam para melhorar a comunidade onde vivem, lutar por seus direitos, exigir providências do governo para... Todas essas situações são formas de as pessoas se organizarem. Por isso, são chamadas de formas de organização. Tais formas, em geral, servem para as pessoas conseguirem atingir um objetivo comum, ou seja, algo que interessa a todas elas. Podemos classificar as formas de organização em pública e privada. Veja algumas formas de organização pública: social, política, econômica. Estado e nação. Estado, organização política que exerce sua autoridade sobre um território concreto. Nação, agrupamento humano, em geral numeroso, cujos membros são ligados por laços históricos, culturais, econômicos e linguísticos. A organização do nosso Estado. Hoje no Brasil, temos a presença do Estado que controla e organiza setores importantes da nossa sociedade, como a educação, a saúde, a economia e a política nacional. Existe aqui a presença de três poderes: legislativo, executivo e judiciário. A capital do Brasil é Brasília. Executivo. O poder executivo está apresentado na pessoa do presidente da República e no seu gabinete de ministro e secretário. Função: administrar o interesse público e governar o povo de acordo com a lei. Legislativo. O poder legislativo, representado pelo Congresso Nacional, é exercido pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Função: criar leis para melhorar a vida em sociedade. Judiciário. O Poder Judiciário está representado pelos seguintes tribunais: Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal da Justiça, Superior Tribunal Militar, Conselhos da Justiça Federal, Tribunais Eleitorais, Tribunais de Justiça, Tribunais do Trabalho e Tribunais Regionais Federais. Função: aplicar a lei e julgar os crimes. Vamos para nossas atividades.
Procure no dicionário a palavra organização e defina. Escreva a resposta a cada uma das perguntas a seguir. Para que servem as formas de organização? B. Quais são as diversas formas de organização que existem? C. Quais são as formas de organização que você conhece? D. Você participa de alguma forma de organização? Marque no X as formas de organização que você já viu na sua cidade. Diferencie Estado e nação. 5. Explique a importância do Estado. 6. Na sua opinião, existiram ou existem sociedades que não têm Estado? Justifique a resposta. Diferencie as três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Pesquise qual é o nome do atual e do primeiro presidente da República. Então, o primeiro presidente do Brasil e o atual presidente do Brasil. Quais são os três poderes existentes do Brasil? Marque a alternativa correta. Aí vocês vão ver e vão marcar. 11. Pesquise e liste abaixo algumas nações que não têm território autônomo, que não possuem Estado. Leia e responda. Antes das pequenas aldeias virarem grandes cidades, tinha um papel fundamental nas comunidades. Em vários povos antigos, conselhos de seus chefes mais influentes decidiam os caminhos que a vida na aldeia tomaria. Esse texto faz alusão a troca, moeda, família, escrita. Identifique o primeiro centralizador do poder local e público. Complete o texto corretamente. Os cultos às divindades se tornaram verdadeiras, geridas pelos que se mostravam como os entre os homens e os deuses. Com essa ligação ao divino, os sacerdotes gozavam de bastante dentro das comunidades. Sabendo desse poder, os líderes das procuravam estabelecer com os sacerdotes locais que o poder dos reis, atestando que eles eram, e aí vocês completam. Fiquem com Deus. Beijo.